Então vamos lá, eu sou Felipe Nascimento e hoje eu vou te mostrar como aproveitar os primeiros dias do ano para conquistar a sua segurança financeira ainda em 2019. E eu vou te mostrar também uma técnica pouco utilizada para você ter estabilidade, tranquilidade e também previsibilidade quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é a sua vida financeira. Mas antes de eu abordar essa técnica, antes de eu te mostrar essa técnica pouco utilizada e pouco conhecida, deixa eu te falar um pouquinho a respeito do que é a segurança financeira. Eu entendo a vida financeira como se fosse uma escada. Veja aí essa escada que eu estou mostrando para você. É como se fosse uma escada que vai dos degraus mais baixos, dos andares mais baixos, até a cobertura, até os andares mais altos. É um processo de evolução financeira. Então, o que acontece? A nossa vida financeira, ela é como se fosse uma escadinha que vai subindo, que vai evoluindo. E a segurança financeira, que eu vou falar hoje para vocês, como utilizar uma técnica para conquistar essa segurança financeira, olha só, ela é um dos primeiros patamares da nossa evolução financeira. E por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muitas pessoas falando a respeito de você conquistar a independência financeira. Eu vejo muitas pessoas falando a respeito de conquistar a sua liberdade financeira. Ou seja, de você ter rendimentos, investimentos que por si só, que a sua renda passiva ultrapasse os seus gastos. E aí você conquista a sua liberdade financeira. Você não precisa mais trabalhar. Você não precisa mais ter um emprego. Então o que acontece? Eu sei que existem formas de você conquistar a independência financeira. Eu sei que existem formas de você conquistar a sua liberdade financeira. E eu não acho errado. Eu acho super positivo, super bacana as pessoas buscarem esses degraus mais altos da nossa evolução financeira. Só que o que acontece? Eu sei que existem pessoas que vivem abaixo das possibilidades. Por exemplo, nesses degraus mais verdes, assim, onde o bonequinho tá, existem pessoas que estão endividadas. Existem pessoas que estão gastando exatamente o que ganham. Então, quando eu falo de segurança financeira, o que eu estou falando? Eu estou falando sobre ter qualidade de vida. A segurança financeira é aquela que te proporciona uma qualidade de vida estável, tranquila e previsível. Quando você já tem a sua reserva financeira, que você não precisa mais ficar com medo, você não precisa mais ficar preocupado com algum tipo de imprevisto, com algum tipo de percalço que possa passar pela sua vida financeira. Ou seja, é uma vida financeira que tem planejamento. É uma vida financeira que você tem estabilidade, que você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você consegue monitorar um pouco aqueles imprevistos, você tem tranquilidade para você planejar uma viagem, você tem tranquilidade para permitir que seu filho conclua o ano letivo na escola, sem precisar ficar fazendo muita conta se, nossa, de repente no meio do ano eu vou ter que tirá-lo dessa escola, ou as férias que eu estava planejando eu não vou conseguir tirar, eu não vou conseguir fazer a viagem, eu não vou conseguir mais levar minha família para passear. Ou seja, quando eu falo em você ter segurança financeira, é você ter estabilidade, é você ter tranquilidade e você ter previsibilidade quando o assunto é o seu dinheiro, é o seu bolso. Porque sabe, olha só, eu falei para você, nesses dois primeiros degraus, muitas pessoas com quem eu converso se encontram nesses dois primeiros degraus. Elas estão endividadas, elas estão comprometendo boa parte dos seus rendimentos para pagar dívidas. Elas estão comprometendo parte dos seus rendimentos futuros para pagar dívidas, para pagar prestações, para pagar o incêndio que ela teve que apagar recentemente. Então, e existem pessoas que estão num degrau um pouco mais acima, que elas estão ali, no 0 a 0, tudo empatado. Tudo que ela ganha, ela gasta. Tudo que ela ganha, ela gasta. Existem pessoas que não têm a previsibilidade de ter um dinheiro sobrando todos os meses para investir.
para colocar em algum investimento pensando no futuro. Existem pessoas que não têm a previsibilidade de tirar férias. Existem as pessoas que não têm a previsibilidade de, se acontecer alguma coisa, ela pode ficar tranquila, porque ela tem uma reserva financeira capaz de proteger o dinheiro dela, ou de proteger a vida financeira dela, proteger a vida familiar dela dos percalços, dos imprevistos. Ela não tem uma reserva financeira que aconteceu alguma coisa, ela vai lá e consegue resolver. Recentemente eu conversei com um casal, eu tenho feito um atendimento um pouco mais próximo dele, né? Fazendo algumas técnicas, aplicando algumas sessões de coaching nesse casal. E é interessante porque eles não ganham mal. Se for ver na média dos brasileiros, o salário conjunto dos dois até que é alto, é bastante elevado para os patamares brasileiros. Eles ganham juntos cerca de 25 mil reais. E eles trabalham numa empresa sólida, numa empresa boa, os dois têm cargos importantes dentro da empresa, só que, olhando as contas deles, eles não conseguem guardar nada. Eles não conseguem guardar nada. Todas as coisas que eles ganham, todo o dinheiro que eles ganham, todo o salário que eles recebem, vai exatamente para pagar contas, para pagar estilo de vida, para pagar contas e para pagar algumas dívidas que eles fizeram no passado. Então, o que acontece? Por que eles acabaram me procurando? É que eles tiveram um problema, né? Eles tiveram um imprevisto com uma situação lá da vida deles. Eu nem sei se, de repente, eles me autorizam a falar, mas eu vou falar mais genericamente até para não comprometer. Mas enfim, eles acabaram me procurando porque eles tiveram um imprevisto e mesmo com o alto salário, juntando os dois, mesmo ganhando bem, cerca de 25 mil reais, eles tiveram que fazer um empréstimo no banco para conseguir quitar esse imprevisto que eles fizeram. E aí eles acabaram fazendo uma dívida muito mais prolongada. Por quê? Porque eles não tinham nenhum tipo de planejamento financeiro que pudesse fazer com que esse imprevisto fosse sanado ali rapidamente. Então qual que é o grande problema? O grande problema é que tanto esse casal como muitas outras pessoas com quem eu tenho falado ultimamente acreditam que o dinheiro não é suficiente. Existem pessoas que acham que sempre precisam ganhar mais, sempre precisam fazer mais dinheiro, sempre precisam ter mais dinheiro, ostentar um padrão de vida maior, ter mais posses, ter mais coisas no seu dia a dia. Só que, quanto mais tem, o dinheiro continua sendo insuficiente. Por quê? Porque falta uma clareza do que é realmente importante. Falta uma clareza de que existem outras situações, existem outros pilares, que inclusive eu vou comentar daqui a pouco sobre esses pilares, que não é só ganhar mais que vai fazer com que você tenha segurança financeira. Não é só você incrementar o seu rendimento, você aumentar o seu rendimento, que vai fazer com que você conquiste a sua segurança financeira. Então, ter clareza sobre os pilares que compõem a segurança financeira, ter clareza sobre as coisas que vão fazer com que você passe para o próximo nível é muito importante. E aí, um grande problema também é a pessoa ter medo dos imprevistos. Como eu comentei do casal que teve um imprevisto e foi obrigado a pegar, praticamente, né, obrigado a pegar um empréstimo para poder sanar ali aquele problema temporário, as pessoas acabam ficando com medo dos imprevistos. E aí, o que eu acho que fica ainda pior, além das pessoas terem esses problemas, o que é pior, elas acabam infelizes porque não tem dinheiro para realizar seus sonhos. Elas ficam chateadas porque não conseguem ter tranquilidade, elas não conseguem ter estabilidade financeira, elas não conseguem passar esse sentimento de tranquilidade para sua família e acaba desestabilizando. E além do mais, o que é mais problemático ainda, elas acabam tendo medo do fracasso. Elas acabam sendo tomadas pela inércia
de não tentar coisas novas, de não fazer coisas novas, de não dar passos em direção à sua segurança financeira, porque elas estão simplesmente paralisadas, estão com medo do fracasso. Deixa eu falar uma coisa para você, contar uma história rápida aqui. Essas são algumas fotos minhas, né, que representam momentos distintos na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, eu não sei se se eu já contei essa história para vocês, se vocês já ouviram eu contar em algum outro lugar, mas assim, eu sou jornalista de profissão e aí o coach financeiro entrou na minha vida de uma forma muito forte, assim, uma coisa que me tocou bastante, eu gostei e eu acabei tomando essa missão de levar a informação sobre segurança financeira, sobre educação financeira para as pessoas, justamente porque eu passei por momentos difíceis e momentos distintos na minha vida. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu já sabia que eu precisava ter dinheiro para eu ter segurança financeira. Eu sabia que eu tinha que ter dinheiro. Só que eu achei que eu sempre tinha que ganhar mais. Eu sempre achei que eu tinha que procurar novas formas de ganhar dinheiro. E isso é uma verdade. É uma verdade. Só que, como eu falei anteriormente, existem outros pilares que compõem a segurança financeira, que eu vou tratar isso daqui a pouco. Então, continua aqui comigo que eu vou te falar quais são esses pilares. Só que eu achava, no começo da minha carreira, que era assim que funcionava. Eu tinha que ter 2 empregos, eu tinha que ter 3 empregos muitas vezes, e eu chegava a trabalhar 14, 15, 16, às vezes 17 horas por dia. E isso aumentava a minha renda e aumentava o meu padrão de vida também. E eu comecei a perceber que aquilo tinha alguma coisa errada. Eu não podia trabalhar 17 horas por dia. Eu não podia sair de casa 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, mais precisamente a hora que eu saía de casa, e chegar em casa 10 horas da noite. Eu não podia, isso não era saudável. A minha saúde, uma hora, não ia aguentar. Ainda mais, não só a minha saúde, o meu relacionamento, porque eu estava recém-casado e essa jornada de 17 horas por dia, às vezes, 16, 15 horas por dia, ia acabar atrapalhando de alguma forma o meu relacionamento. Então o que eu fiz? Eu comecei a pensar, eu falei, puxa vida, existem pessoas que têm uma tranquilidade financeira, existem pessoas que têm uma previsibilidade com a sua vida financeira. O que essas pessoas fazem? Onde essas pessoas buscam conhecimento? O que elas fazem com o seu dinheiro? Como que elas trabalham? Elas trabalham em 2, 3, 4 empregos? Não. Aí eu comecei a pensar. E eu comecei a fazer cursos de educação financeira para conseguir extrair o melhor de cada uma das coisas da educação financeira para eu aplicar na minha vida. E o que eu identifiquei? Eu identifiquei os 4 pilares da segurança financeira. Então, de 2013 até 2015, eu comecei a me dedicar a esses pilares. E de 2013 a 2015 eu comecei a me dedicar, eu comecei a colocar em prática, eu comecei a estudar mais e melhor e aplicar cada vez mais esses pilares. E aí em 2015 eu conquistei a minha segurança financeira. E de 2015 para cá, em 2015, depois que eu conquistei a minha segurança financeira, eu comecei a trabalhar bem menos horas, né? Eu fiquei com um emprego só e aí eu comecei a identificar os padrões para ter mais fontes de renda e não necessariamente mais empregos. Então, de 2015 para cá, eu conquistei a minha tranquilidade financeira, eu tenho estabilidade, eu consigo planejar a minha vida financeira, eu consigo planejar meus gastos, eu consigo planejar meus ganhos, os meus investimentos, as minhas viagens, o meu tempo com a minha família. Ou seja, eu consigo determinar, eu consigo dar previsibilidade para todas as ações financeiras. Ou seja, de uma época, aqui no quadradinho menor, na foto menor, de uma época que eu chegava a trabalhar 15, 16 horas por dia, hoje eu consigo ter um pouco mais de previsibilidade. E veja, eu não coloquei essa foto que eu tô aqui no Chile com a minha esposa
para falar, nossa, estou milionário, estou rico e não sei o quê. Não, eu quero dizer que eu conquistei sonhos, eu pude realizar sonhos depois que eu conquistei a minha segurança financeira. E um dos sonhos que eu tinha era ver neve. E aí eu consegui, em 2018, ir até o Chile, passar 10 dias incríveis com a minha esposa lá, vendo neve, vendo a Cordilheira dos Andes. Ou seja, eu consegui ter a previsibilidade de ver, de identificar um sonho que eu tinha e falar, bom, vamos fazer isso? Eu quero fazer isso? Então vamos. Então é isso que nós vamos fazer. Ou seja, ter a previsibilidade, ter a estabilidade para você conquistar as coisas exatamente do jeito que você quer. E o que eu quero que você entenda é que é o seguinte, é um processo de evolução financeira. É um processo que você pode aproveitar já nesses primeiros dias do ano para planejar o passo a passo. Assim como eu fiz em 2013, que eu identifiquei os pilares da segurança financeira, eu comecei a aplicar na minha vida e aí eu consegui justamente conquistar a segurança financeira e hoje eu estou num processo de evolução financeira. As coisas, é bom que se deixa muito claro, as coisas não acontecem do dia para a noite. Existe trabalho, existe estudo, existe dedicação e eu não estou falando que você provavelmente vai conquistar isso de uma hora para outra. Mas não, a partir do momento que você tem o conhecimento correto, tem o acompanhamento correto, mostra as coisas que você está fazendo e alguém chega para você e fala, é isso, não é, vai por esse caminho, vai por aquele, você tem uma aprendizagem acelerada, você tem resultados acelerados. Então é isso que eu quero que você entenda, é tudo uma evolução. Então, no caminho dessa evolução financeira, eu vou te mostrar agora como você vai aproveitar os primeiros dias do ano para você conquistar a sua segurança financeira. É a oportunidade para você ter mais qualidade de vida, ter mais tranquilidade e mais previsibilidade quando o assunto é dinheiro, tá? Quando o assunto é o seu dinheiro. O que acontece é o seguinte, olhando para essa imagem, é o que eu costumo me deparar com muitas pessoas quando fazem o seu planejamento anual. As pessoas pensam assim, bom, agora que é janeiro, agora que é início de ano, eu vou planejar o meu ano. Eu vou planejar tudo que eu quero em 2019, e aí quando chegar no fim do ano, eu vejo exatamente se eu conseguir chegar, se eu não conseguir chegar, se eu consigo colocar em prática tudo aquilo que eu consegui planejar, tudo aquilo que eu planejei para o meu ano de 2019. Só que, pensando em anos anteriores, as pessoas que eu já conversei, as pessoas que eu já atendi, as pessoas com quem eu estou sempre conversando, muitas delas, a maioria delas, não conseguem ver os seus planos se concretizarem. Não conseguem ver os planos de início de ano se concretizarem. Muitas pessoas falam assim, Felipe, eu quero no fim do ano ter 10 mil reais investidos. Puxa, que legal, 10 mil reais investidos. Mas e aí, o que você vai fazer para ter esses 10 mil reais investidos? Quais são os passos que você Quais são os passos que você vai tomar? Quais são os caminhos que você vai seguir? E aí muitas pessoas não sabem me dizer. Então, uma das técnicas que eu identifiquei e que eu comecei a pensar e comecei a adotar na minha vida financeira é eu fazer um planejamento igual esse que está na tela agora, em trimestres. E o que eu faço? Eu pego o ano, eu vejo, o ano tem 4 trimestres. Então, ao invés de eu ter uma meta anual, eu tenho uma meta anual, mas ao invés de eu diagnosticar essa meta anual, de eu mensurar essa meta anual apenas no fim do ano, não, eu divido em trimestres. E esses trimestres eu divido em meses. Os meses, já, por exemplo, do primeiro trimestre agora, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, eu tenho os meus planos para o ano, mas eu vou dividindo em trimestres, em meses, e de repente, por que não, eu posso dividir até em semanas, porque daí você vai tendo pequenos objetivos, pequenas conquistas a serem realizadas pouco a pouco. Esse é um modelo que eu adotei pensando nas grandes empresas.
Quando você vê as grandes empresas, de repente as listadas na Bolsa de Valores, que você pega o relatório anual delas, elas têm lucros, as metas trimestrais, elas têm os lucros trimestrais, ela tem as metas de gastos, as metas de vendas, as metas de contratações, ou seja, você vê o relatório dessas grandes empresas, elas têm esses números divididos pequenos. Ao invés de ser o ano inteiro, eles têm mensal, trimestral, anual. Ou seja, por que elas fazem isso? Porque se existe algum desvio de caminho ali no meio do caminho, né? Eles não vão esperar para chegar ao fim do ano para perceber que teve um erro de curso e que eles vão ter que manobrar tudo de volta. Não, porque se eles têm metas mensais, semanais, opa, saiu alguma coisa do eixo ali, vamos ver o que está acontecendo. Por que eu vou ter que fazer? Por que não vendeu? Por que não performou do jeito que tinha que performar? Na minha vida financeira, se eu tenho uma meta de gastos mensal e eu tenho uma meta de gastos semanal, se eu gasto um pouco mais em uma semana, eu falo, opa, por que eu gastei mais? Eu tinha uma meta, eu tinha uma proposta de gastos. O que aconteceu? Foi algum imprevisto? Foi algum descontrole? Ou seja, se saiu da meta numa semana, a outra semana tem que voltar para a meta. Tem que abaixar a meta. Ou seja, fazer a evolução, fazer a análise em pequenos pedaços de tempo, em pequenos espaços de tempo, faz com que as metas sejam muito mais realizáveis. Então o que eu costumo fazer? Em janeiro, por exemplo, eu faço uma previsão. Quanto que eu quero gastar? Quanto que eu quero economizar? Aonde eu quero economizar? Quais são os gastos que eu posso cortar? Quanto que eu quero investir? Quanto que eu quero ganhar de dinheiro? Quanto que eu vou fazer de dinheiro agora nesse mês de janeiro? Eu tenho uma meta, então eu vou buscar seguir essa meta. Eu vou buscar seguir a meta de quanto gastar. E aí no início do mês seguinte, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou fazer uma avaliação, eu vou mensurar as coisas que eu fiz. Ou seja, eu consegui gastar o quanto eu queria gastar, eu consegui economizar aonde eu queria economizar, eu consegui investir o tanto que eu queria investir, eu fiz o tanto de dinheiro que eu pretendia fazer, e aí eu vou analisando, eu vou mensurando exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Então, mês a mês, todos os meses, eu vou analisando, eu vou fazendo uma análise de tudo aquilo que eu me propus a fazer. Então eu vou corrigindo o rumo, vou melhorando as metas, de repente até aumentando as metas, porque imagina só, existem pessoas que colocam metas muito altas e pessoas que colocam metas muito baixas. E aí se a meta é muito baixa, ela não te desafia. E se a meta é muito alta, ela te assusta. Então existem metas realizáveis, mas desafiadoras. Então imagina só, pessoas que colocam metas muito altas, quando ela olha aquele número, ela fala, puxa vida, como que eu vou fazer? O número já é assustador ali no começo, né? Então você fica um pouco assustado, não sabe muito bem o que fazer. Então por isso que a gente deve olhar a meta, olhar o que foi conquistado da meta, e se não conseguiu, corrigir o rumo, olhar para o que conquistou e ver se foi bom, se teve alguma coisa que podia ter sido feita, ou se aquele resultado é satisfatório. Enfim, cada mês eu vou analisando, cada trimestre eu vou analisando, porque daí, quando chega no dia 31 de dezembro, eu vou ter a sensação de ter conquistado os meus objetivos financeiros. E aí você começa a fazer a sua planilha de planejamento para os próximos 12 meses. E aí, passou o trimestre, passou o ano, aí você começa a fazer para o próximo ano. Foi isso que eu adotei como prática fundamental na minha vida financeira. E é isso que me fez conquistar a minha segurança financeira. E sabe, essa questão de chegar... Opa, tivemos um probleminha aqui, ó. Mas essa questão de chegar, né? Essa questão de chegar e ter um planejamento anual, ter uma estratégia anual, mas ir dividindo em trimestre, em mês, em semana,
faz com que as metas sejam muito mais realizáveis. E eu acho que assim, é isso que faz com que as pessoas com quem eu tenho conversado, as pessoas com quem eu tenho aplicado esse método e feito o acompanhamento de perto, é isso que faz com que as pessoas consigam realizar seus sonhos, é isso que faz com que as pessoas conquistem a sua segurança financeira, e é dessa forma que eu vejo que existem muitas pessoas que estão melhorando até a sua relação com o dinheiro, porque elas estão entrando numa onda de um planejamento correto. Por quê? Porque existe avaliação periódica, existe constante mensuração de metas. Tem uma frase importante que eu gosto muito que fala assim, aquilo que a gente não consegue medir, aquilo que a gente não consegue visualizar, a gente não consegue mensurar. Ou seja, se a minha meta é de 1 ano, imagina só, são 365 dias, até você chegar no outro ano e ver que um pequeno erro de curso no começo da sua caminhada fez com que você chegasse muito longe, ficasse muito longe do seu objetivo. Então, eu costumo olhar para esse planejamento, e eu espero que você olhe também para esse planejamento como uma sacada, uma estratégia importante, como uma sacada fundamental para você já começar a planejar as suas finanças a partir já de agora. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2019. A partir de agora já começa a colocar em prática esse tipo de planejamento, esse tipo de planilha, né, de mensuração e de avaliação dos resultados para você conseguir já nesse ano ainda, de acordo com os seus com o seu estado atual, né, de acordo com como andam suas finanças agora e de acordo com como você quer chegar, quais são os patamares de segurança financeira que você quer conquistar, e aí você com certeza vai caminhar, você vai evoluir financeiramente ao longo desse ano. E aí, por que eu estou falando tanto de planejamento, de dividir em trimestres? Porque quando eu conquistei a minha segurança financeira, lembra que eu falei que eu me debrucei em cima de 4 pilares? São praticamente os pilares que eu coloquei aqui de metas, né, de objetivos e de mensuração em do ano, do trimestre, do mês, da semana, que são esses pilares para eu conquistar a minha segurança financeira. Então, praticamente, os 4 pilares são o seguinte: você gastar melhor, você ver para onde que está indo o seu dinheiro, quem que você está pagando, quanto que você está pagando, é possível pagar menos? Por que eu estou pagando outras pessoas e não estou me pagando? Existem muitas pessoas que não se pagam, que recebem o dinheiro e saem dando dinheiro para todo mundo, para água, para luz, para telefone, para o aluguel, para comida, e você que trabalhou não ganha nada, você fica sem nada. Ou seja, você trabalha para distribuir dinheiro para os outros. O segundo pilar é economizar mais. Quais são os gastos desnecessários? Existem gastos desnecessários? Eu consigo cortar? Como que eu corto? Onde que eu busco ralo financeiro? O dinheiro está se esvaindo por um ralo e eu não sei para onde ele está indo? O que está acontecendo? O terceiro pilar é investir melhor. Como que eu crio estratégias de investimentos e como que eu faço o dinheiro trabalhar mais, trabalhar melhor para mim? Quais são os melhores investimentos para o meu tipo, para o meu perfil financeiro? Estou começando agora, eu já tenho uma reserva, eu estou endividado. Existe um perfil de investimento, existe um investimento que é melhor para cada perfil de pessoa. E aí o último pilar que eu falo é como aumentar o seu salário. Você é funcionário público? Você é funcionário de empresa privada? Você é autônomo? É dono de empresa? Existem formas de aumentar o seu salário? Você sabia que existem funcionários públicos que conseguem sempre ganhar mais licitamente, de forma lícita? Eu quero deixar bem claro, existem funcionários públicos que conseguem incrementar o seu salário de forma lícita,
Porque hoje em dia tem muita gente que fala assim, funcionário público não quer saber de trabalhar, não quer saber de nada. Mas não, existem funcionários públicos que ganham mais dinheiro do que o concurso que ele passou, justamente porque existe uma forma de você mostrar o seu trabalho, de você desempenhar o seu trabalho, e aí você consegue ser reconhecido. Mas isso também é uma das formas de conseguir aumento. Você também pode conseguir novas fontes de renda, porque você vai depender de uma única fonte de renda. Se você pode depender de várias fontes de renda, você pode ter múltiplas fontes de renda, múltiplas entradas de dinheiro no seu bolso, e aí você consegue muito mais facilmente destinar esse dinheiro para vários outros lugares, como um investimento, como um sonho de longo prazo, como um sonho de curto prazo, enfim, aposentadoria. Ou seja, depender de uma só fonte de renda é muito arriscado. Então você criar novas fontes de renda, diversificar as entradas de dinheiro do seu bolso, faz com que você fique muito mais tranquilo, fique muito mais previsível a sua entrada de dinheiro e você tenha mais estabilidade. Ou seja, você aplicando esses 4 pilares, você conquista mais a sua segurança financeira. Você tem muito mais tranquilidade e muito mais segurança para conquistar os seus objetivos financeiros e sempre estar crescendo na sua evolução financeira. Então, isso é o que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria passar nesse vídeo, a importância de você ter um planejamento correto para você conquistar a sua segurança financeira ainda em 2019. Ou então, pelo menos, dar aqueles primeiros passos que vão te colocar no rumo certo. Então eu realmente espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilha com seus amigos e que daqui para frente você nunca mais vai fazer um planejamento sem focar nos pilares que eu te mostrei. Ou seja, ganhar mais, economizar mais, investir mais e ganhar mais, tá? Gastar menos, economizar mais, investir melhor e ganhar mais. Então, eu quero te passar esse último recado, você já viu aí na tela. Eu estou promovendo o meu novo treinamento, que é para ajudar algumas pessoas a conquistarem a sua segurança financeira. Esse meu treinamento está baseado nesses pilares que eu mostrei para você. Gastar melhor, economizar mais, investir melhor e ganhar mais dinheiro. É um programa de acompanhamento. Vai ser um programa que eu, pessoalmente, vou te ajudar em cada uma dessas etapas. Eu vou te ajudar a gastar melhor, eu vou te ajudar a economizar mais, investir melhor e também ganhar mais. Eu vou mostrar para você os erros que a maioria das pessoas comete na hora de gastar dinheiro. Eu também vou te ajudar a nunca mais, ouça bem, nunca mais gastar além do que você pode. Você vai viver sempre abaixo das suas possibilidades. E isso não é ruim, não é viver de uma forma, como diriam, pobre. Você viver abaixo das suas possibilidades é uma forma rica de você viver. Só que você tem que fazer isso com consciência, você tem que fazer isso com tranquilidade para você ter essa estabilidade, você conseguir viver abaixo do seu padrão, tendo qualidade de vida, tendo segurança financeira, mas abaixo do seu padrão. Então, nesse programa, que eu chamo de Programa de Segurança Financeira, eu vou te ajudar a criar um plano para economizar dinheiro, transformar os ralos financeiros em represas em que realmente vão guardar o dinheiro no seu bolso. E o melhor ainda, não só no bolso, eu vou te falar sobre os investimentos e mostrar que esse assunto não é nenhum tabu. Tem gente que encara investimento como coisa de rico, de milionário, de pessoas que têm muito dinheiro, mas vendo por um outro lado, as pessoas que têm muito dinheiro, elas são assim, elas têm essa capacidade de fazer dinheiro justamente porque elas entendem de investimentos. As pessoas prósperas, elas pensam dia e noite como que elas podem aumentar o poder dos investimentos, como que elas vão conseguir multiplicar o patrimônio e ser mais próspero financeiramente. Então, eu também vou te mostrar como, a gente vai pensar nas melhores estratégias para você aumentar o seu rendimento. Como você vai conseguir um emprego que ganha mais? É esse o seu objetivo? É conseguir um emprego que ganha mais? Você vai conseguir ganhar mais no próprio emprego? Você
é funcionário público, você vai querer saber aquela técnica que eu falo de ganhar mais licitamente no seu emprego público. Enfim, se você quiser ter uma renda extra, como que você vai criar uma renda extra para você conseguir manter o seu estilo de vida, o seu padrão de vida? E como criar múltiplas fontes de renda? Eu acho que o segredo é você criar múltiplas fontes de renda. É ter todos os meses dinheiro entrando de vários lugares, de várias fontes de renda, que você só gerencie essas fontes de renda para ver aonde você investe mais energia, aonde você investe mais tempo, aonde você coloca mais o seu tempo e a sua energia para aquilo crescer, para aquilo aumentar. Então, esse programa da segurança financeira, eu vou tratar desses pilares e a gente vai se encontrar ao vivo. Eu vou te passar os conteúdos ao vivo, vão ter algumas aulas gravadas que vão ficar no portal de membros, mas é ao vivo que a gente vai conversar. Que você vai tirar as dúvidas, que você vai me mostrar seus planos, que você vai me mostrar suas anotações, eu vou falar se tá bom, se tá legal, se isso faz parte de um planejamento concreto e coerente para conquistar a segurança financeira. Eu vou dar dicas de como eu conquistei a minha segurança financeira e de como você pode transferir esses anos e anos que eu tive de experiências boas, experiências ruins, em um plano muito mais rápido, muito mais focado no seu crescimento financeiro. Porque, assim, eu vou te mostrar se tá bom, se tá ruim, se eu faria desse jeito ou se eu não faria desse jeito. Então, assim, a minha experiência enquanto coach financeiro, a minha experiência de uma pessoa que trabalhava horas e horas e horas só pensando em ganhar mais e não tinha a noção da estrutura dos outros 3 pilares da segurança financeira, tudo que eu tive que bater cabeça, tudo que eu tive que aprender e colocar em prática para eu conquistar a minha segurança financeira, eu vou meio que transferir para você. Em outras palavras, eu falo que esse treinamento da segurança financeira é a oportunidade de você ter a sua segurança financeira de uma forma muito mais acelerada. Porque olha só, quando você vai sozinho, às vezes você desvia do caminho, às vezes você perde tempo, às vezes você faz escolhas erradas, mas quando você vai acompanhado, quando você tem um acompanhamento, quando você tem pessoas junto de você, dando dicas, dando palpites, dando orientação, as coisas acontecem muito mais rapidamente. Mas como eu disse, esse programa aqui da segurança financeira vão ter apenas algumas vagas, algumas pessoas apenas que vão poder fazer parte desse programa. Então por isso que aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para uma aplicação. O que é uma aplicação? Se você acha que é a sua hora de ter mais tranquilidade, se você acha que é a sua hora de ter mais estabilidade, se é a sua hora de conquistar a segurança financeira, você preenche a aplicação. Clica no link, dá uma olhada na aplicação. Eu vou pedir alguns dados, eu vou pedir algumas informações para eu saber em que nível financeiro você está. Eu vou saber em que patamar financeiro você está. Aí eu vou ligar para você, a gente vai bater um papo, você vai me contar um pouco mais da sua história, para a gente ter mais essa relação de proximidade e eu poder falar com você exatamente aquilo que você merece ouvir para você ter uma evolução financeira. Então, é isso que eu falo, não é apenas chegar e se inscrever e adquirir o treinamento. Eu quero ter uma relação mais próxima, eu quero algumas pessoas, poucas pessoas, essa turma vai ser reduzida mesmo, justamente para eu poder dar um acompanhamento, dar uma atenção um pouco mais pessoal, tá? Então preencha a aplicação aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, preencha a aplicação aqui embaixo e a gente vai conversar e aí você vai poder fazer parte desse programa da segurança financeira, tá bom? Vamos lá, rumo à evolução financeira, rumo à segurança financeira, e eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Forte abraço, tchau!